Professor, uma boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando, que acompanham a Nutrial. Gostaria primeiramente de agradecer, em nome da Nutrial, o senhor por ter aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente hoje, né, ter aceitado participar desse primeiro podcast nosso, né. Então, a gente sabe que a agenda do senhor também é bem corrida, né. O senhor é uma grande referência, né, na parte de nutrição de aves, né, na parte de pesquisa, dá palestra aí no mundo inteiro, né. Então, a gente está privilegiado aqui de ter esse tempo aqui com o senhor, né. Então, a gente buscou, né, acho que nesse primeiro podcast, né, falar sobre os aditivos para melhoria de qualidade intestinal, né, professor? Então, assim, a gente pensou em pegar tópicos, né, temas de discussão do campo mesmo, né, que a gente aborda, discute, escuta nas empresas, né. Então, hoje a missão da avicultura, né, assim como toda a cadeia de proteína animal, né, professor, é produzir alimento para o mundo, né? Então, em dados da ONU mesmo, né, que fazem projeção aí para 2050, tem uma população mundial de 8 bilhões e meio de habitantes, né? Então, é, vai precisar ter alimento para toda essa população, né, em um cenário aí, né, de muita mudança de perfil de consumidor, de mercado, né, de tendência para melhor, para bem-estar animal, para produzir sustentável, com mais eficiência também, né, porque você tem que conseguir fazer a atividade ser viável, né, então, e nesse contexto todo, né, acho que os aditivos aí, né, eles encaixam muito bem, né, e eu, pelo menos, assim, eu tenho uma grande convicção de que não se chega, né, nesses patamares, né, de desempenho zootécnico, né, até que as próprias genéticas colocam, né, sem o apoio de aditivos, né. Então, assim, a gente buscou, né, professor, Uhum. levantar esses tópicos, né, relacionados à parte de aditivos para a qualidade intestinal, né. A gente sabe que aditivos, né, ele abre um leque muito grande, né. Então, assim, ó, a gente categoriza tudo como aditivo, mas cada ferramenta, né, tem uma aplicação, né, tem um efeito, né, e geralmente, assim, inclusões muito pequenas, né. A gente fala aí de aditivos de 15 gramas, 30 gramas por tonelada de ração, né, que tem um impacto muito grande, né, pensando no desempenho animal, nas respostas, no metabolismo, né, na própria digestibilidade também, né. Então, e quais os benefícios, né, da utilização dos aditivos na cadeia avícola, né, e como a gente pode otimizar a utilização deles, né, para garantir esse desempenho, né, cada vez mais eficiente, produzindo alimentos de qualidade, né, e de forma cada vez mais sustentável. Bom, primeiramente, Mihailo, que eu que queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui participando desse podcast, começando aí uma nova etapa aí no marketing da Nutrial, de mostrar o que está acontecendo no mercado, não só no mercado, no meio científico, fazer essa interação. A Nutrial é composta por amigos, por profissionais de muito respeito, e eu acho que, para mim, pessoalmente, né, trazer o que a academia pode colaborar com a empresa é uma grande satisfação. Então, agradeço muito vocês pela oportunidade de estar aqui. Sua introdução foi muito precisa. Eu acho que a gente precisa parar e pensar um pouquinho, do que significa a produção animal, principalmente a nutrição animal, com a presença desses aditivos. Não é uma história nova, né? Então, os aditivos vêm aí dos anos 1940, 1950, desde que a nutrição animal tomou corpo no mundo com produtividade. A gente sempre brinca na academia que a genética e a nutrição andam uma correndo, né, e a outra correndo atrás, né? Então, estamos sempre buscando atender essas necessidades do mercado. Mas acho que o primeiro passo para se entender realmente a importância dos aditivos é a gente entender toda a importância da ciência que levou à categorização desses aditivos na utilização da alimentação animal, né? Então, tudo parte de um conhecimento científico extremamente profundo, extremamente, digamos, onde a gente busca as respostas mais adequadas tanto para o mercado como também para o consumidor. Esse fenômeno, né, de busca de um produto de qualidade, um produto que atenda uma determinada característica,
exigida por uma população, ao mesmo tempo garantindo um custo compatível, né? Porque nós temos pessoas que vão pagar por um produto de melhor qualidade, mas pessoas que não têm condição. Então precisa se pensar sempre nos diferentes lados da moeda. Então, eu creio que o mercado consumidor ele dita o que vocês, como profissionais do mercado, buscam trabalhar e também nos subsidiam com quais são os caminhos que a pesquisa, ou que a ciência ligada à nutrição animal precisa correr. Não só a nutrição animal, obviamente, como também as condições de manejo, ambiente, sanidade, melhoramento genético, tudo está muito interligado, né? Então, eu falo, o animal as disciplinas são diferentes, as linhas de pesquisa são diferentes, mas o animal é um só. Ele é sujeito a todas essas nossas interferências técnicas, né? Mas, lembrando que nós vemos, eu pelo menos tenho 32 anos na universidade, 32 anos, boa parte desse tempo trabalhando com pesquisas com aditivos, não só com ingredientes, mas também com aditivos. E é muito interessante o que aconteceu antes dos anos 90 e depois dos anos 90, com a implementação de produtos biotecnológicos. A década de 90, não que isso não aconteceu anteriormente, acontece. Mas depois dos anos 90, normalmente a gente viu um mercado muito forte nesses produtos biotecnológicos, né? A substituição por produtos químicos, principalmente os antimicrobianos, né? Os antibióticos. Isso realmente é um caminho muito interessante. E, obviamente, vem com uma pressão tanto da indústria, que tem esses produtos que são excelentes alternativas, e da população que julga que a não utilização de alguns produtos químicos na ração é sinônimo de saúde. Então, a gente precisa entender esses fenômenos e trabalhar em cima desses fenômenos. Mas é impressionante o que aconteceu nesses últimos 30 anos, né, em termos de estudos com nutrição animal. Ou seja, nós partimos de produtos que não eram sequer ventilados de serem utilizados nas dietas, e hoje nós temos aí, para dar o exemplo das enzimas, nós temos aí pelo menos uma gama de produtos que eu não consigo nem te dar números, né, por conta da importância disso tudo. Nós vamos sempre ser movimentados por isso. Então, o mercado é movimentado pelo consumidor, que é o seu grande objetivo, né? E nós, da universidade, fazemos a tentativa de buscar uma união ou uma interação entre esses dois para chegarmos, então, a um bom termo. Então, acho que realmente é uma boa... os aditivos são realmente para a gente um grande objeto de pesquisa e creio que a gente ajuda muito a indústria com os nossos trabalhos, né? Então... com certeza. Quando a gente para olhar assim, o que a gente tem hoje, né, professor, em mercado, né, na indústria, na produção avícola, né, a gente fala assim, do que é realidade já, né, você ter conversão de 1.300, né, você ter assim, o desempenho ele tá muito no limite, né? Então, assim, eu tenho total convicção disso, que tem todo esse efeito dos aditivos contribuindo com isso, né? Das enzimas, então, né? Acho que é tema para 1 hora de conversa aqui, pelo menos, né? Mas pensando nessa parte toda de benefícios, né, para a qualidade intestinal, né? A gente fala muito hoje na parte dos probióticos, dos ácidos orgânicos, né, dos pré-bióticos também, e a gente tem uma vasta quantidade aí, né, de aditivos no mercado, de tecnologias, de ferramentas, né. E eu queria saber assim do senhor, se o senhor pudesse pontuar, né, algumas delas, pelo menos que o senhor vê, né, pela sua experiência, né, pelos lugares que o senhor anda aí, né, viaja bastante, viaja pelo mundo todo, né, professor? E pensando em empresas, né, e em pesquisa também, o que o pessoal tem olhado um pouco mais na própria comunidade acadêmica, né, pensando em pesquisas e em tendências futuras também, né? O que o senhor acha que pode vir mais forte aí, né, tanto na parte de pesquisa, a ponto até de chegar também para o mercado? Creio que o ponto principal que tem norteado aí as pesquisas com aditivos, não só com aditivos, mas vamos falar nesse ponto, é o grande desenvolvimento dos métodos principalmente os métodos de determinação de compostos que a gente não conseguia fazer. Então, a biologia molecular evoluiu muito nesses últimos anos, seja
há pouco tempo a gente falava que só conseguimos determinar 15% da microbiota. Hoje, com as metodologias de biologia molecular, com a identificação de DNA e RNA, né, que são os ácidos nucleicos, nós conseguimos fazer o mapa do microbioma, né, principalmente das bactérias que estão habitando no trato gastrointestinal. Isso, a questão de 5 anos, era considerado algo, não digo hipotético, porque já se fazia, mas algo pouco acessível para todos nós. Hoje não. Hoje nós temos isso praticamente como uma rotina dentro dos trabalhos de pesquisa. Quando você vai trabalhar com probiótico, é natural que você tente estudar a modificação dessa população microbiana intestinal. Mas o importante, Mihail, para pontuar para todo mundo, é quais são as funções desses aditivos, né? Então, começando pelos probióticos, que são micro-organismos vivos ou atenuados, que são incluídos de forma frequente, vamos dizer, pode ser uma aplicação inicial ou pode ser várias aplicações durante o período, né? Ou introduzir como um aditivo natural presente em todas as dietas, né? O prebiótico também tem essa característica, né? Pode estar ou não associado a um probiótico, chamados simbióticos, né? Então, produtos que atuam, vamos dizer assim, com 2 componentes biológicos, mas atuando em áreas diferentes. Um como um substrato para desenvolvimento de bactérias específicas e outro com os próprios micro-organismos, usando métodos de exclusão competitiva ou mesmo de ocupar os espaços dentro do trato gastrointestinal. Os ácidos orgânicos também vêm como um produto muito interessante, né? A gente falava em ácidos orgânicos como acidificante, a gente sabe que são acidificantes, antifúngicos, são nutrientes de mucosa, a gente sabe que eles têm também efeito antibacteriano, né? Principalmente aí salmonela, né? Com várias combinações de ácidos orgânicos, e até, digamos, flavorizantes ou produtos que podem modificar o sabor dos alimentos, né? Dependendo da quantidade que são utilizados. Como são quantidades muito pequenas, acabam não tendo um efeito tão drástico assim. Mas é extremamente importante a gente entender que tipos de aditivos nós temos em mãos. Eu acredito que nós vamos ainda evoluir muito com os fitobióticos ou fitogênicos, né? São produtos muito variados, ou seja, o conhecimento, eu até brinco com os alunos que é o chazinho da vovó, né? Você ficava doente, a sua avó fazia um chazinho, alguma coisa, você tomava e melhorava, né? Hoje a gente sabe, né, que existem compostos, né, como o cravo da Índia, como hortelã, a menta, né, o pimentão, as pimentas, que eles têm compostos. No caso do pimentão, a pimenta tem a capsaicina, né, um princípio ativo que atua em diferentes formas, né, inclusive controlando micro-organismos. A gente sabe que a gente usa pimenta com relação a sabor, mas é um excelente protetor intestinal. Então, a gente está conhecendo melhor tudo isso que está acontecendo. Isso está viabilizando muitos produtos. Então, aquilo que a gente falava, não vou tirar mais os compostos químicos, antibióticos da ração, isso já caiu há muito tempo por terra. Já é factível e possível você utilizar produtos, deixa eu chamar de produtos biotecnológicos, né? O desenvolvimento de biotecnologia com extrema eficiência e extrema competência. E cada vez nós vamos ter mais, porque a ciência, paralelamente, está avançando nos técnicas de diagnóstico e identificação desses componentes. Então, vamos esperar que a cada 2 anos a gente sempre vai ter uma novidade grande para modificar os nossos paradigmas profissionais. Isso eu concordo 100% com isso, viu? Na verdade, quando você fala de biologia molecular, ainda esse ponto que o senhor pegou, né, é algo que eu particularmente penso que vai mudar completamente a forma com que a gente trabalha aditivos e tudo, né, na produção animal, né? Quando a gente para pensar toda essa questão de sequenciamento de DNA, de RNA, né, e a aplicação que isso aí tem, e o tanto que isso também, como é que a gente pode dizer, né, vai não agilizar, né, mas o tanto que a pesquisa vai ganhar tempo, né, que você já consegue moldar muita coisa, né? E você pega hoje, por exemplo, tem empresas, né, de 10 anos, né, de 10 anos de fundação, que já são, que tem um capital de bilhões de dólares, né? Então, assim, é algo que tem uma tendência de mercado mesmo, grande, né, nesse sentido. Mas eu queria só completar. Eu acho que não só rapidez, como eficiência.
né? Então, porque você vai chegar realmente a uma resposta muito precisa, eu diria para você, para a sua tomada de decisão. Isso é extremamente importante para a sua tomada de decisão. E aí que entra o nosso papel, né? O papel de educar as pessoas para conhecer essas metodologias. Não é que eu vou usar um método caro de identificação de micro-organismos, por exemplo, mas eu tenho que ter um objetivo muito claro para fazer isso. E essa interação, você colocou em saúde intestinal, essa interação de nutrição e saúde hoje está cada vez mais forte, né? Então, a interação entre zootecnistas, médicos veterinários e outros profissionais da área profissional é extremamente importante para você entender isso no contexto total do animal. Então, nutrição e saúde elas vão andar juntas sempre. E daqui para frente eu diria que Ainda mais, né? com cada vez mais força. Concordo. O nutricionista ele tem que saber de sanidade, tem que entender de manejo, né? Tem que entender de tudo, né, professor? Mas eu concordo com o senhor. Você sabe que eu não sou veterinário, mas eu preciso estudar para muitas vezes poder interagir com os meus colegas da área sobre assuntos que estão totalmente ligados à saúde animal. Isso, tá tudo interligado. Nós temos que ser parceiros nessa empreitada. Ah, sim. E pensando, né, professor, nessa tendência, né, que a gente vê do próprio mercado com políticas, né, de proibição de uso de melhoradores de desempenho, né, a gente observa aí até portarias recentes do MAPA, né, controlando mais o uso, né? Então a gente vê que isso aí é inevitável, né, que vai chegar um período aí que que vai ter proibição. Já tem de alguns mercados externos, né? A gente estava até falando ali no início, né, que para daqui a 25 anos, tanto que vai ainda mudar esse perfil de consumidor, né? Então assim, a gente já pensa hoje, a produção já avalia, né? Tem empresas que já trabalham sem melhorador de desempenho, né? Com o uso de aditivos, né? Então eu queria saber assim, do senhor se o senhor acha que vai ser possível a gente manter os patamares de desempenho zootécnico, que assim o Brasil tem excelentes indicadores zootécnicos de produção, né? Então, assim, comparado com o mundo, né? Quando você compara com a América Latina também, o Brasil está muito à frente, né? Então, o senhor acredita que assim, essas tecnologias, seja com combinações ou algumas específicas, ou pode até ser que algumas tecnologias que vão vir no futuro para a gente vão poder segurar esses resultados e a gente tirar os melhoradores de desempenho assim de uma forma bem tranquila, sem queda de resultado? Não tenho dúvida, né? Eu acho que isso já está acontecendo, né? Você mesmo deu alguns exemplos aí. Isso é tudo fruto do desenvolvimento científico, né? Isso é tudo fruto do que a ciência nos dá de ferramentas e de informações suficientes para a gente poder agir diante de determinados desafios. Eles vão continuar acontecendo e nós vamos ter que ser suficientemente inteligentes e competentes para trabalharmos com esses desafios. Me perguntaram uma vez qual era o principal substituto do antibiótico em uma ração. Eu falei, está aqui, ó, a sua inteligência, né? A sua competência. Você tem várias alternativas, né? Mas essas alternativas não funcionam em situações, por exemplo, onde você não tem um bom manejo, onde tem boa biossegurança, um bom aspecto sanitários, um bom controle de qualidade de ingredientes, uma boa linhagem. Tá? Então, não adianta você tapar o sol com a peneira de que a nutrição sozinha vai resolver os problemas. Ela não vai resolver. Tá? É um conjunto, né, de situações. Claro, como ela custa mais, né, as pessoas veem os cifrões na sua frente, a nutrição acaba sendo, digamos, muito demandada por grandes mudanças, né? E realmente ela tem respondido, né? Eu acho que as rações que são formuladas hoje são rações muito precisas, rações muito, digamos assim, se usam quase toda a tecnologia disponível, viável, obviamente, né? Nem todos os produtores vão ter acesso a todas as ferramentas possíveis, mas dentro do que é possível na tua realidade, eu acho que a gente é muito competente para fazer esse trabalho. Mas esse trabalho não precisa ser feito, precisa ser feito com inteligência. Quando a gente fala de retirada de antibiótico, a gente pensa, Europa 2006. Não, nós estamos falando de Suécia, 1980, Dinamarca, 1990. Então, nós temos aí, como brasileiros, eu sempre falo, nós somos uma posição muito privilegiada.
Nós temos todas as condições de produzir bem, temos ingredientes em quase todo o país, condições de ambiente, né? Condições, eu diria, sanitárias, né? Estamos enfrentando o desafio da influenza aviária agora. A própria influenza, né? Exato. Mas então, mas são situações em que a inteligência pode atuar de uma forma muito interessante. Então, eu acho que sim, eu acho que não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que a gente vai conseguir os patamares, inclusive superar. Porque quando a gente aprender a trabalhar em condições sem esses antimicrobianos, sem esses compostos químicos na ração, eu acho que a gente vai ter um processo adaptativo muito interessante. Já temos, na verdade, né? Já temos experiências no Brasil com isso. Então, é um caminho se dermos todas as mãos, eu creio que a gente vai ter sucesso, não tenho dúvida nenhuma. Né? Então, assim, só fazendo um gancho, né, professor, nesse seu comentário das retiradas dos melhoradores de desempenho, né, nessa tendência, o que a gente observa, né, que tem muita indústria, né, muitas empresas, né, que já estão fazendo o dever de casa, né, já estão avaliando, né, já estão fazendo percentuais do plantel sem melhorador de desempenho, né, e, lógico, testando cada tecnologia de uma vez, né, fazendo eu vejo como uma migração que ela tem que ser gradativa, né? Você não pode chegar também de uma hora para outra, né? Fazer retirada e já falar assim, vou colocar esse pacote de aditivos aqui, né? Porque aí sim eu acredito que você não vai ter sucesso também, né? Pensando nos resultados ali, né? Pensando em desempenho também, né? Então vejo que é algo, né? Igual o senhor mesmo comentou, né? São vários pilares, né? Tem muita coisa que influencia nisso. Então, assim, da mesma forma que a gente vê pacotes de aditivos, né, respondem de uma forma em determinada região, empresa, e respondem de uma outra forma em outro lugar, né? Então, assim, a gente vê que cada empresa, cada mercado ali também, ele vai ter que avaliar muito bem, né, todos os pilares ali da indústria, né, e definir um programa de aditivos aí eficiente, né? Perfeitamente. Lembrando, né, que eu creio que um problema que pode advir desse processo de retirada dos antimicrobianos seria o custo. Inicialmente, o custo vai ser provavelmente maior, né? Não creio que vai haver uma redução. Até porque são produtos com conceitos diferentes, com aplicações diferentes, com origens diferentes, né? Eu tenho que entender muito ainda a interação entre um probiótico, uma enzima, um prebiótico, né? Um fitogênico ou fitobiótico, né? Eu tenho que entender muito isso aí dentro da minha realidade. Até porque hoje nos sistemas de integração, sistemas onde as pessoas precisam ser orientadas para trabalhar dentro daquele sistema, todos têm que trabalhar juntos, mas nem todos vão aprender da mesma forma, né? Mas, por isso que eu falo, o conhecimento passa a ser algo muito importante. Então, as indústrias tendo acesso a essa informação e tendo pessoas que sejam capazes de decifrar essa informação e transformar isso na sua própria realidade, passa a ser bastante interessante. Eu discuto muito que o uso da base de dados é importante, né? Então, você conhecer os seus produtores para poder saber, não, esse é um produtor que eu vou conseguir trabalhar dessa forma, isso eu vou conseguir trabalhar de outra, né? Então, esse é um aspecto bastante importante. Isso também vai nos pressionar muito, né? Conhecer os nossos números, os nossos dados. Você sabe o seu CPF, eu sei o meu, né? Mas, às vezes, você tem que conhecer os CPFs dos seus colaboradores para isso. E só para deixar bem claro, a gente não trabalha sozinho, né? Então, acho que assim, a nutrição não trabalha sozinha. Então, a nutrição trabalha, eu acho que a questão da integração com o manejo, com o ambiente, principalmente com biossegurança, né? Eu acho que você trabalhar em condições sanitárias mais, digamos, não digo estreitas, mas mais bem controladas, vão ser todo o sucesso da nutrição. A nutrição responde bem em condições sanitárias adequadas, né? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto. Então, não dá para ficar o sanitarista, o nutricionista e o manejista, né? Não sei se existe nem esse termo, eles precisam conversar muito, né? E a sanidade esse aspecto sanitário tem que começar na fábrica de ração. A ração tem que estar com boa qualidade para chegar para o animal, que tem que estar também sob condições sanitárias as melhores possíveis, né? Aí eu acho que assim o sucesso vem,
né? Acho que o sucesso vem com uma coordenação do trabalho. Que legal. E a gente também fala muito, né, professor, fazendo mais um gancho, né, no seu comentário, né, a gente ainda fala muito que assim, você tentar corrigir outros problemas com a nutrição, seja com níveis nutricionais ou com aditivos, né, é algo que não funciona bem e é muito caro, né? Então isso vai tudo contra, né, tudo que a gente está falando de tendência, né, para produção de maior eficiência, né, de sustentabilidade, né? A gente fala muito em frango, né? Mas quando nós vamos para a postura comercial, o manejo de cria e cria é algo absolutamente essencial para o sucesso da produção, né? Eu diria que é uma fase crítica em que o produtor tem que. A gente cuida tanto dos filhos da gente, né? Então, os nossos filhos que vão gerar nosso sustento aí, que são as frangas, as poedeiras, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com isso. Então, esse é um investimento, Sim. né? Não é um custo, um gasto, é um investimento, porque eu vou investir em aves que vão produzir até 100 semanas ou até mais, né? Vocês têm exemplos disso, não só em Goiás, como no Brasil e outros lugares do mundo, né? E essas realidades, por isso que a gente precisa parar e muitas vezes fazer esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, conversar, né? O produtor tirar as dúvidas, as pessoas tirarem as suas dúvidas e a gente apontar cenários, possibilidades, sabe? Voltar a conversar, rever as nossas conversas para realmente ver o quanto que aquilo foi bem sucedido ou não. Eu sou muito otimista. Eu tenho, se isso é um defeito, esse é um grande defeito que eu tenho. Eu acho que a gente tem muitas ferramentas muito positivas nas mãos, né, para a gente poder trabalhar. Que legal. E assim, professor, falando em aditivo também, né? Acho que assim, a gente até brinca, né? A gente tem um dever profissional de falar sobre a questão de hormônio e avicultura, né? Então, assim, parece que é um tema já bem batido, né? Mas, assim, eu sinto que, assim, todas as conversas a gente é sempre muito questionado, ainda mais por pessoas ou profissionais que não são da área ou que não conhecem o sistema, a cadeia de produção avícola, né? Que entende todo o efeito da nutrição, com todos os pilares, com a genética e tudo. Então, eu vejo que assim, a gente tem essa obrigação de estar falando também do hormônio e avicultura, né? Então, e como a gente está falando de aditivos, né? Acho que assim, é um termo que, dependendo quem é de fora, escuta a gente falar em aditivos e pode fazer uma associação também a essa parte de hormônios, né? Então eu queria que o senhor explanasse um pouco sobre isso, essa questão de hormônio em avicultura, hormônio em frango, na verdade, né? O que o senhor fala sobre isso aí? É um dos nossos grandes mitos, né? Acho que a gente sempre tem essa pergunta para responder. Na verdade, é um erro conceitual, né? Então, isso vem dos antibióticos chamados, né, e traduzidos literalmente do inglês para o português como promotores de crescimento. Então, se associou erradamente a hormônios, e não são hormônios, né? E isso passa a ser vamos dizer assim, quando impregna em determinados, digamos, grupos da sociedade, fica difícil você tirar isso. Mas realmente não existe. Não, o hormônio não é utilizado em rações animais. Usam-se vários outros aditivos, tá? Vários outros componentes, como a gente já falou aqui, probióticos, prebióticos, né? Antibióticos são os melhoradores de desempenho, que ainda são permitidos no Brasil, até quando a gente ainda não sabe, mas eu acho que não vai demorar muito, né? E vem as enzimas, vem os antioxidantes, palatabilizantes, pigmentantes, e uma série deles que são aditivos que não têm função, muitas vezes, de alterar ou de controlar a população microbiana intestinal ou de outro órgão do trato gastrointestinal, falando em aditivos alimentares, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência que não se usam hormônios em dietas avícolas, né? Tá? Não se usam, por vários motivos. Então a população precisa entender isso muito claramente. E quantas vezes for necessário, eu vou repetir, creio que você vai repetir e os meus colegas também vão fazer, porque isso realmente é algo que a gente precisa que as pessoas definitivamente entendam que isso não ocorre. E principalmente até com profissionais de outras áreas falando isso aí, né, professor? Perfeitamente. O que e muitas vezes profissionais que acabam influenciando, né? Sendo formadores de opinião, o que é um erro muito grande, né?
Então, quando a gente fala em produção orgânica, produção alternativa, né, a gente fala isso é definido já. Então, existem portarias do Ministério da Agricultura onde você sabe exatamente o que é uma produção alternativa, o que é uma produção orgânica, o que é o sistema caipira de produção. Isso existe, isso já está regulamentado. E as pessoas precisam estudar um pouquinho e aprender como é que se faz esse processo. E aí, claro, as restrições que são aplicadas nesses sistemas são diferentes de uma produção industrial que a gente conhece, do qual o Brasil, aí, não vou nem discutir, é um dos líderes mundiais, né? Que o faz com extrema competência. Né? E faz competência em todas as áreas de produção. E vai continuar fazendo, se Deus quiser. Professor, a gente está chegando aqui ao fim dessa primeira rodada de discussões. Eu queria novamente agradecer muito o senhor pelo tempo, pela disponibilidade para estar aqui, né, compartilhando, né, todos esses anos aí de universidade e mercado que o senhor tem, né. Agradecer também aí pelos insights, que com certeza a gente vai levar muita coisa boa aqui dessa discussão para dentro das empresas, para o campo também, né. E acho que essa parte dos aditivos aí, né, para qualidade intestinal, principalmente, né, vão desempenhar aí já desempenham, né, mas assim, vão desempenhar cada vez mais um papel importante aí, né, nessa avicultura 4.0, né, e gostaria de agradecer de novo e até logo. Tá, ok, então eu que te agradeço aí pela oportunidade. Acho que a gente precisa discutir mesmo, precisa falar mesmo. Eu me coloco à disposição e creio que a universidade hoje é um ambiente aberto para esse tipo digamos, discussão e de pensamento coletivo. Nós formamos para o mercado, né? Pessoas para o mercado. Os meus alunos hoje, você inclusive, né? Saíram da universidade, estão aí no mercado trabalhando, fazendo o seu trabalho com competência. Então, é exatamente para isso que a gente está aqui. Claro, em uma conversa curta como essa, não é possível dar tantos detalhes. Eu gasto normalmente mais de 30 horas para falar sobre aditivos, contando todos os detalhes, os princípios ativos, né? E contando as experiências de pesquisa, experiência de aplicação prática. Mas eu estou disposto aí as pessoas que tiverem interesse de conversar ou de saber um pouquinho mais sobre o que acontece na universidade ou que eu posso colaborar, tá? Só buscar esse contato aí na universidade, por favor, fique à vontade. Agradecer a você, a Nutrial, pela oportunidade de estar aqui, né? Acho que é muito bom, né, a gente poder compartilhar ideias e é muito bom discutir. Eu acho que ser professor é exatamente isso, né? Você poder compartilhar o que você aprendeu e aprender, né, com quem está compartilhando, com quem você está compartilhando informação. Então, obrigado, Miguel. Então, obrigado, professor.